E hoje nós vamos fazer isso, repete comigo assim, reconstruir com a mente de Cristo. Por quê? Porque Jesus é o nosso grande arquiteto. Sabe, nós não vamos repensar a igreja. Não, mas a gente não vai repensar a igreja, porque a igreja não é do jeito que nós queremos. A igreja precisa ser do jeito que Jesus quer. Nós precisamos nos adequar ao princípio da palavra e à vontade de Jesus, e não fazer com que o princípio da palavra e a vontade de Jesus se adequem aos nossos próprios interesses pessoais e tal, como nós gostamos de fazer. E às vezes ao longo da estrada, essas coisas acontecem e fogem muito do nosso controle, e quando nós vemos é preciso que haja uma reforma, uma reestruturação, e é isso que nós vamos fazer a partir desse momento. Então, a partir do Senhor Jesus, que é o nosso grande arquiteto, é o idealizador da igreja, nós também vamos entrar em momento de reforma. Vamos ver o que Jesus pensa então, para que a gente possa começar a caminhar na direção certa. Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 19. Mateus 16, de 15 a 19, diz assim, Jesus diz assim, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Porque ele já tinha feito essa pergunta a respeito das outras pessoas. Mas a resposta que importava mesmo era a resposta que os seus discípulos dariam para ele. Então os discípulos dizem assim, vamos dizer juntos, tu és o Cristo. De novo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos novamente? Então essa precisa ser uma proclamação da igreja. A igreja precisa apontar para Cristo. A igreja não aponta para si própria, a igreja aponta para Cristo. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Mas tem gente que quer separar a cabeça do corpo. São as pessoas que idealizam a igreja da forma como querem. Então eu sou crente, mas eu preciso ir à igreja. Eu tenho Jesus na minha casa, eu tenho comunhão com Jesus na minha mesa, eu tenho comunhão com Jesus aqui, ou ali, ou acolá. E eu fico pensando, que noiva é essa? Isso é uma noiva cadáver, igual o filme que apareceu, o desenho, a animação que apareceu algum tempo atrás. Você não pode, Halloween está chegando, né? E você não pode separar Jesus do seu corpo. Se Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, olha só, a proclamação da igreja não pode apontar para ela própria, mas precisa apontar para... Fala o nome dele. Jesus. Fala o nome dele. Jesus. Jesus. Esse nome tem poder. E é o nome que está acima de todo nome. Você tem problema? Se você tem Jesus, você tem um nome que está acima de todo nome. Diga nome de Jesus. Então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isso é uma revelação de Deus, é uma palavra do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem, para declarar quem era Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque isso tem um valor intrínseco extraordinário. E ele diz assim, eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então alguém diz, uma parte da cristandade diz, que Pedro ele tem as chaves do reino, e que sobre ele está edificada a igreja. Não. Jesus edifica a igreja sobre um argumento, sobre uma palavra. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra, sobre essa palavra, edificarei a... Jesus deixou bem claro, edificarei a minha igreja. Ele não está revelando, você vai ver no texto, nem carne, nem sangue. Ele não está revelando nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Fernando, nem nenhum de nós. Está revelando o próprio Cristo. Mas a igreja tem poder, diga poder. Muito mais do que poder, diga autoridade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso.
E ele diz aqui, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Essa é a autoridade que Jesus deu para a sua igreja. Nós precisamos entender e viver a partir disso. E se não o fazemos, precisamos entrar num processo de reconstrução da nossa convicção e da nossa fé. Ainda hoje um rapaz mandou mensagem para mim, está passando um problema muito sério. E ele dizia, não entendo, tudo que eu peço não acontece. A minha vida está um caos. E não sei mais o que fazer, eu não consigo ouvir Deus, e não consigo isso, não posso aquilo, não consigo a outro. Será que eu perdi a fé? Aí eu falei para ele, não, você não perdeu a fé, mas o problema é que quem crê errado vive errado. Repete essa frase comigo, quem crê errado vive errado. Se você baseia a sua fé no seu próprio sentimento, naquilo que você espera, você está vivendo errado. Mas quando você baseia a sua fé na promessa, você vive certo. E a promessa de Deus diz respeito exatamente a isso. Ele lhe deu autoridade, deu para a igreja, para nós como corpo reunido. Mas tem gente que quer ter essa autoridade sozinha dentro do seu quarto ou em outro lugar qualquer. Eu tenho uma pessoa na rede social, que eu nem sei o que faz parte da minha rede social, que eu não lembro dela, não sei de onde veio, nem para onde foi, mas que domingo é postando foto de culto, tal, de programação, de evento, de uma igreja aí, não vou dizer o nome porque não é culpa da igreja, a igreja é muito boa e é uma benção, mas a pessoa está lá, mas quando vai chegando o meio de semana, é os shows de pagode, os eventos, o churrasco, a cerveja e aquilo tudo, as pessoas querem ser crente do jeito delas, e não tem como separar a cabeça do corpo, não dá para separar Jesus da igreja. A autoridade que Jesus deu, ela foi delegada à igreja. Diga, nós somos a igreja de Jesus. Então eu tenho autoridade, mas autoridade muito maior temos quando todos nós, diga, todos nós, estamos juntos. Então aquilo que nós ligamos é ligado, aquilo que desligamos é desligado. Isso é autoridade que Deus deu, que Jesus deu para a sua igreja. Então a igreja ela tem uma agenda, diga agenda. A agenda é onde nós anotamos os compromissos. A igreja tem uma agenda, e a agenda da igreja é a agenda de Jesus. Então vamos ver o que? Um pouquinho só a respeito da agenda de Jesus, e vamos ver se nós estamos andando nesse caminho ou não. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Essa casinha ficou maneira, né? Vocês gostaram? Ou não conseguiram entender ainda o que é a nova logo? Parece um B também. Mas é uma metade de uma casa. Bota logo de novo aí, meu jovem. É metade de uma casa, né? Por quê? Porque nós estamos em reconstrução. Nós estamos reconstruindo. Se você continuar ali e fizer o contrário, você vai ver uma casa de frente, uma porta ali, que é a porta das ovelhas que nós falamos ontem, é onde começa a reconstrução. Glória a Deus por isso. Diga assim, Betel, casa de restauração. Lucas capítulo 4, 18 e 19, então diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus ele deixa bem claro aquilo que ele precisa fazer pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele para que o Espírito Santo o ungiu para que ele pudesse pregar as boas novas aos pobres. Ele foi enviado pelo Espírito Santo para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Se você conhece de Bíblia, depois você pode ler o contexto, Jesus disse isso na sinagoga em Nazaré e as pessoas o odiaram, ficaram revoltadas com ele, levaram ele lá para cima de uma montanha e quiseram jogar ele lá de cima para matar ele. Porque ele disse que o Espírito Santo estava sobre ele. Porque ele disse que a missão dele era pregar boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Nós estamos vivendo esse ano. Esse é o ano da graça do Senhor. Jesus o inaugurou com a sua morte e ressurreição e hoje nós ainda estamos vivendo esse tempo. Até que, quando a igreja for arrebatada, essa dispensação termina e aí vai chegar aquilo que está escrito no texto original de Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus.
Mas, vire para quem está ao seu lado, diga assim, você não vai estar aqui. Você não vai estar aqui. Por quê? Porque nós vivemos o ano da graça, da bondade, do favor de Deus. Mas qual é a missão da igreja? Repete comigo assim, a missão da igreja é a missão de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele foi ungido pelo Espírito, e o mesmo Espírito que agiu em Jesus, ele age em cada um de nós, e nós também fomos ungidos para cumprir a mesma missão, a mesma obra. Então a nossa responsabilidade é pregar boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos. Cada tema desse aqui dá uma mensagem. Pobre não está falando simplesmente do desprovido de dinheiro, mas do pobre de espírito. Porque tem muito rico que se é rico e é pobre. E tem muito pobre que é pobre e é rico. E outros precisam de quê? Precisam da revelação da palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém enviar? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Então a igreja precisa ser reconstruída em cima dessa base, da base da pregação, da palavra, da base de Cristo, do pensamento de Cristo, da vida de Cristo. E proclamar, repete comigo, proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é um argumento de Paulo, e esse argumento ele não está feito aleatoriamente, porque sem graça não existe paz. Pela graça que nós recebemos de Jesus como nosso Salvador, nós temos e recebemos do próprio Cristo a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Diz amém? Amém. Então Jesus, ele direciona a igreja. Repete comigo, Jesus direciona a igreja. O que é direcionar? Quer dizer, mostrar o caminho. A pessoa que falou comigo de tarde, falou para mim assim, mas eu não consigo fazer nada certo, é claro. Mas a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu oro isso. Mas se você quer fazer do Senhor o seu pastor, você sabe o que a ovelha faz? Segue o pastor. Agora você não quer seguir o pastor, você quer seguir as suas decisões, as suas escolhas, a sua vontade. E está achando que Deus tem responsabilidade ou compromisso com o que você prefere. Não tem. O compromisso de Deus é a fidelidade de Deus. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel a quem? Ele é fiel à palavra dele, ele é fiel a ele mesmo. E como é que nós desfrutamos da fidelidade de Deus? Quando nós obedecemos e cumprimos pela fé a palavra dele. A fidelidade dele é toda colocada sobre nós, mas as pessoas não querem entender isso. Mas Jesus está mostrando o caminho. Na verdade, ele disse, eu sou o caminho. Talvez ele tenha pensado em Salomão, quando Salomão disse assim, há caminhos, diga caminhos, com S. Carioca fala caminhos. E os outros falam caminhos. Mas Salomão estava dizendo que existem muitos caminhos que conduzem à morte. E Jesus estava dizendo, tem um caminho que conduz à vida. E ele está mostrando o caminho. Mas o indivíduo não quer andar por esse caminho. Ele quer andar por um caminho que a ele parece melhor. Parece Ló, né? Ló escolheu as campinas verdes do Jordão. E no final, se deu mal. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, preste atenção. Então Jesus está mostrando o caminho. Depois de ressurreto, Jesus marcou uma reunião de pastores, reunião apostólica, e disse para os seus 11, porque Judas já tinha ido embora, olha, vocês vão me encontrar em tal lugar, no monte tal, lá na Galileia. E quando chegaram lá, Jesus apareceu no meio deles. Mas o texto diz assim, vendo eles, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eram 11 caras, 11. Porque dos 12, um já tinha ido. E mesmo assim, entre esses 11, Jesus aparece para eles ressurreto e diz assim, vocês vão adiante de mim para Galileia. Lá vocês me verão. Espera lá, a reunião vai ser tal dia, tal hora. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, obedeceram, né? Para o monte que Jesus lhes
indicara. Quando viram, o adoraram, mas, repete, alguns duvidaram. Quando viram, o adoraram, mas alguns... Agora a cola está aí, irmão, vamos lá. Quando viram, mas alguns duvidaram. Num grupo de 11, quem será que duvidou, hein? O crente gosta de fazer isso, né? Vamos fazer uma fofoca. Quem duvidou? Se eu perguntar para vocês aqui, 99% que conhece ele vai dizer Tomé. Ah, claro, né? Tomé é a escolha óbvia daqueles que duvidam de tudo. E representa cada crente hoje no nosso meio que é incrédulo. Não que seja incrédulo com relação a Jesus, mas é incrédulo com relação àquilo que Jesus prometeu fazer. Eles acham que nunca vai acontecer na vida deles. Tomé. Mas não era só Tomé, mesmo que ele fosse um. Ali diz que alguns. Quantos são alguns? Pelo menos mais de um é. Porque senão seria alguns. Sabe, tem gente que não consegue crer. Vira para quem está ao seu lado e diz assim: a primeira coisa dessa obra é reconstruir a fé. Não a fé naquilo que você acha, mas na fé naquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o segredo. Pegou a visão? Diz amém? Então Jesus, versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O que Jesus recebeu? Alguma autoridade? Pouca autoridade? Toda, diga toda, autoridade. Aonde? E na terra. E depois ele deu uma ordem. Preste atenção, olha para mim. Alô? Preste atenção, olha para mim. Foi-me dada toda a autoridade. Jesus, ele é a cabeça e nós somos o corpo. A autoridade que Jesus recebeu, o que ele fez? Ele repassou para a igreja e deu uma ordem. Portanto, vão, papai Isabel, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Jesus recebeu autoridade. Qual a diferença de poder para autoridade? Eu perguntei isso na reunião dos pastores lá sexta-feira. Qual a diferença de poder para autoridade? Como não dá para ouvir a resposta de cada um de vocês, o que Jesus nos deu foi autoridade. Autoridade significa dizer que é mais importante do que necessariamente o poder, porque tem muito crente que quer poder. E o que o crente faz com poder? Você sabe o que o crente recebeu? Vocês viram aqui a exibição maravilhosa dos nossos irmãos falando da criação e da necessidade de restauração e de construção. Quando o homem comeu daquela árvore junto com a sua esposa, ele recebeu ali poder para decidir a respeito da sua vida. Qual foi a decisão boa que o homem tomou? Nenhuma. Então Jesus ele não deu poder para o homem, ele deu autoridade. Ele recebeu a autoridade e ele repassou a autoridade. Então, o indivíduo ele é guarda de trânsito. E por alguma razão ele precisa interromper uma via muito importante. Aqui em Niterói, vamos supor, uma Roberto Silveira, ou uma Avenida Amaral Peixoto. Então ele vai pegar o apito dele, vai dar... Esqueci o nome do apito sendo soprado. Silvio. Falou o professor de canto que usa o diapasão. Diapasão, sei lá como é que chama isso. Silvio. Pegou? Se vocês um dia assistirem uma live minha no Kauai, eu faço live toda sexta-feira, 5h59,
terça-feira, aí que sexta é outra coisa, reunião lá. Eu tenho reunião todo dia, confusão. Vocês vão ver a minha gerente de live ali, faz isso, fala aquilo outro. Ela fica editando aquilo que eu tenho que fazer. Fala assim, fala lá. Silvo, fala Silvo. Fala Silvo, pastor. Obrigado, já aprendi. Então o guarda ele vai para o meio da rua, sopra o seu apito, vai fazer o barulho, ele levanta a mão e manda o trânsito parar. E o que o trânsito faz? Para. Mas se vier uma Scania, aquela carreta enorme, que tem sei lá quantas toneladas, o que a carreta faz quando o guarda manda ela parar? Ela para. Agora pensa comigo, por que a carreta para? Porque aquele guarda de trânsito tem mais poder do que ela? Não. O que ele tem? Autoridade. Quem tem poder? A carreta. Quem tem autoridade? O guarda. E o poder obedece à autoridade. Você recebeu a autoridade de Cristo. Cara, entenda isso. E viva em cima dessa verdade. Vou lhe dizer uma coisa que pode te chocar. Você não tem mais poder que o demônio. Aquele tranca-rua que está ali na esquina, que vai dar 9 horas, e 9 horas ele passa nas esquinas para receber oferendas. Quem entende disso sabe que o sujeito bota a vela lá, e ele fica esperando a vela apagar. Porque quando a vela apaga sozinha, é porque o demônio passou lá e recebeu a oferenda. Isso acontece 9. Cara, você não tem mais poder do que o demônio. O que você tem mais do que ele? Autoridade. Como é que Jesus expulsava um demônio? Ele dizia o quê? Sai. E o que nós dizemos? Sai em nome de Jesus. Por quê? Porque nós usamos a autoridade dele. A igreja recebeu a autoridade de Cristo. Use-a. Você não tem poder. Mas o Espírito Santo que ungiu a Jesus, ele habita dentro de você. Ele tem poder. E quando você diga falar. Né? Crie, por isso, a lei. Quando você fala em nome de Jesus, o Espírito Santo confere poder à autoridade que o próprio Jesus deu. Oh, meu Deus, alguém entendeu esse negócio aí? Mas para que essa autoridade? Para você se enaltecer, para você aparecer, para você achar que é o cara? Não, a autoridade de Jesus foi dada para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando você vai, os sinais vão acompanhar você. Por quê? Porque você tem autoridade. Eu tenho autoridade para dizer, e vocês já viram isso aqui acontecer. Seja curado em nome de Jesus, e seguro na pessoa, faça andar para lá e para cá. Eu tenho poder para curar alguém? Eu não. Mas eu tenho uma coisa, o que é? Autoridade. Daqui a pouco eu vou chamar aqui à frente e vou fazer igual Moisés fez, né? Chamar o povo lá na frente e dar autoridade para o povo. Nunca mais haja como se você fosse um nada. Você tem autoridade que foi reportada pelo próprio Cristo. Então tem autoridade. Ele te deu autoridade. Jesus, eu tenho um monte de coisa para falar e o tempo está indo embora, né? Ele te deu autoridade de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer ver uma coisa que a igreja precisa reconstruir? Essa visão religiosa de que não pode batizar uma pessoa sem ensiná-la primeiro. Será que Jesus, bota Daniel o texto aí, por favor, será que Jesus ele errou a ordem? 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E depois você faz o quê? Batiza. Creu? Batiza. Mas alguém inventou que precisava passar pela classe de catecúmenos primeiro. Mas será que Jesus errou a ordem? Ele disse, façam discípulos em todos os lugares, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no versículo 20 ele vai dizer assim, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então diga assim, converteu, batiza, depois ensina. Mas alguém achou que podia inverter essa ordem. A igreja precisa ser reconstruída. Jesus. Agora essa reconstrução, como ela funciona?
Fale comigo assim, reconstrução na prática. Romanos capítulo 1, versículos de 14 a 17. Romanos 1, de 14 a 17, diz assim: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então eu sou devedor. Paulo se coloca numa situação, preste atenção, irmão, ele se coloca numa situação de dívida. O que ele estava devendo a gregos e a bárbaros? O que ele estava devendo a sábios e a ignorantes? Repete comigo assim: a pregação do evangelho. E ele diz: eu sou devedor, 14, a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Por isso, eu estou disposto a ir aonde for preciso para pregar o evangelho. Se você, diz eu, se você conhece alguém que não tem Jesus, você está devendo para ele. Devendo o quê? Devendo o testemunho do evangelho. Eu não sei falar, então não fale, mas viva, porque a sua vida é o maior de todos os testemunhos. Mas nós nos colocamos como os detentores da resposta. Ah, seja bendito, Jesus me ajuda. Até que nós temos a resposta, mas a resposta não vale nada se ela não for pregada, nem proclamada. E Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Sabe, eu não me envergonho de viver o evangelho, eu não me envergonho de pregar o evangelho, eu não me envergonho de ser o próprio evangelho, porque esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Eu queria falar mais aqui sobre esse termo salvação. Não é só salvar do inferno, salvar da ira de Deus, nem salvar da morte eterna. É tudo isso, mas também é salvar, é sozo, salvar da enfermidade, da pobreza, da miséria, da ignorância. É a salvação completa de Deus. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, qualquer um, em qualquer lugar, em toda situação, em toda circunstância. Por quê? Porque no evangelho, diga no evangelho. Evangelho você sabe que significa boas novas. Porque no evangelho é revelada a justiça de quem? No evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça essa, que do começo até o final, ela vem pela fé. Não é pelas obras. Não é por aquilo que você faz. Não é por aquilo que você é muito bom. Outro dia um irmão falou: eu preciso tanto de uma bênção. E alguém disse para ele perto de mim assim: pois Deus vai abençoar, porque a bênção de Deus está sobre o justo. O irmão disse assim: mas não sou tão justo assim. Aí eu tive que interferir, não gosto de meter em conversa dos outros, né? Eu tive que interferir e disse assim: ainda bem que não é na sua justiça, mas é na justiça de Deus, a justiça de Cristo. Ele se fez pecado, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Seu pecado em Cristo, a justiça de Cristo em você. Essa é a troca do Calvário. Não me envergonha do Evangelho, porque nele é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo, diga o justo, viverá da fé. O que eu preciso para fazer parte disso? Crer em Jesus. Olha aí. Crer em Jesus. Só isso. Você está disposto a me ajudar nessa noite? Amém? Então pede licença para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: você já recebeu Jesus como seu Salvador? Pergunta para a pessoa. Pergunta para ela assim: você tem certeza da sua salvação? Se por acaso a resposta for, para qualquer uma das duas perguntas, for não, agora você vai me ajudar mais ainda. Diz assim: você pode ter certeza hoje. Diz para a pessoa: você pode ter certeza hoje. Agora eu vou dizer assim: se você é uma dessas pessoas, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus.